Hoje, faremos uma análise aprofundada da Bíblia, começando pelo Antigo Testamento e indo até o Novo Testamento. Falaremos sobre tudo, desde a história de Adão e Eva no Jardim do Éden, até as vidas dos apóstolos após a crucificação de Jesus. No final deste vídeo, você verá a Bíblia de uma nova maneira e provavelmente sentirá uma conexão mais profunda com esses textos sagrados. A jornada pela Bíblia não é apenas sobre aprender as histórias. Trata-se de entender seus significados mais profundos e como podem influenciar nossas vidas hoje. Se algumas partes da Bíblia parecem confusas ou pouco claras, este vídeo ajudará a esclarecer. Acredito que, ao terminar, você se sentirá mais inspirado e terá uma melhor compreensão do que a Bíblia ensina. Antes de começarmos, pedimos que nos apoie dando um gostei neste vídeo e se inscrevendo em nosso canal. Este pequeno gesto é de grande ajuda para nós. Obrigado. Vamos começar do início. Antes de haver o universo, havia apenas Deus, que existe além do próprio tempo. Deus sempre existiu. Ele não foi criado, sempre esteve lá, como a fonte última de tudo o que existe. Sendo um ser eterno, Deus é o Criador supremo de tudo o que existe. Sua existência não teve um começo, sempre foi uma constante. Deus é frequentemente chamado de Pai da Eternidade, porque encarna o conceito de vida eterna. Quando o mundo começou, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia da criação, Deus criou os seres humanos à sua imagem. Primeiro criou Adão e depois fez Eva de uma costela de Adão. Esses primeiros seres humanos, Adão e Eva, eram puros e perfeitos. Viviam no Éden, desfrutando de um relacionamento próximo com Deus e cuidando do paraíso que Ele havia criado para eles. No entanto, quando Adão e Eva pecaram, isso influenciou toda a humanidade, levando-nos a um estado de declínio moral. Isso é conhecido como a queda da graça. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Infelizmente, Caim, movido pelo ciúme, matou seu irmão Abel. Após essa tragédia, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Da descendência de Sete, surgiu um grupo de crentes fiéis, esperando encontrar redenção e a graça de Deus. Não muito tempo após a criação, o mundo foi invadido pelo mal e pelo caos. Deus decidiu eliminar a humanidade para erradicar a maldade predominante. No entanto, havia um homem justo chamado Noé. Deus enviou um grande dilúvio para purificar a terra, mas poupou Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas esposas. Eles se salvaram dentro de uma arca, construída conforme as instruções de Deus. Dos filhos de Noé, formaram-se vários grupos de pessoas em todo o mundo. Sem tornou-se o pai dos povos semíticos, presentes principalmente em algumas partes do Oriente Médio. Cam tornou-se o antepassado de várias nações na África e na Ásia, e acredita-se que Jafé seja o progenitor dos povos na Europa. Mais tarde, Deus escolheu uma linha familiar específica, através da qual criaria uma nação que um dia introduziria o Messias no mundo. Essa chamada foi para Abrão, que vivia em Ur dos Caldeus. Abrão deixou sua pátria e sua família, iniciando uma jornada cheia de fé, e construiu altares para honrar a Deus onde quer que fosse. Sua jornada se entrelaça com a de seu sobrinho Ló, que se tornaria o progenitor dos Amonitas e dos Moabitas. Quando Abrão tinha 75 anos e vivia em Harã, Deus lhe prometeu que teria um filho que lideraria uma grande nação, que abençoaria todas as famílias da terra. Abrão esperou 11 anos para que a promessa de Deus se realizasse. Durante essa espera, Sarai, a esposa de Abrão, começou a duvidar que a promessa de Deus se realizaria. Ela sugeriu que Abrão tivesse um filho com sua serva Hagar. Dessa união nasceu Ismael, que se tornaria o antepassado das nações árabes que frequentemente se encontravam em conflito com os israelitas. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu novamente a ele, encorajando-o a sair de sua tenda e contar as estrelas. Deus revelou a Abrão que seus descendentes cresceriam imensamente,
numerosos como as estrelas no céu e os grãos de areia na praia. No entanto, ele também soube que eles suportariam 430 anos de escravidão. Durante esse período, Deus mudou o nome de Abrão, que significa grande pai, para Abraão, que significa pai de muitas nações, para refletir seu novo papel. Quando o filho prometido a Abraão e sua esposa Sara ainda não havia nascido, Abraão alcançou os 100 anos e Sara estava perto dos 90. Finalmente, foram abençoados com um filho chamado Isaque. Isaque casou-se com Rebeca, que inicialmente não podia ter filhos. Após 20 anos de casamento, graças à intervenção divina, Rebeca foi curada, levando ao nascimento de gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se o antepassado dos Edomitas, e Jacó, que depois foi chamado de Israel após um encontro espiritual significativo, tornou-se o progenitor das tribos de Israel. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Foi através de José, um dos seus filhos mais novos, que a família de Jacó acabou se mudando para o Egito, num total de 70 pessoas na época. Eles se estabeleceram em Gósen, uma região conhecida por seu solo fértil, e ao longo de mais de 4 séculos, o grupo que começou com 70 pessoas cresceu para cerca de 2 milhões de pessoas, incluindo suas famílias. Eventualmente, eles deixaram o Egito sob a liderança de Moisés. Este grupo massivo enfrentou muitos desafios em seu caminho para a Terra Prometida, transformando o que deveria ser uma viagem de 3 meses em uma odisseia de 40 anos devido a provas espirituais e fé vacilante. Durante este período, que foi governado pelos juízes, os israelitas frequentemente viviam em desordem, influenciados por sua teimosia e oprimidos por vários inimigos. Para guiá-los nesses tempos, Deus levantou líderes como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Após a era dos juízes, os israelitas, querendo ser como as nações vizinhas, solicitaram um rei para governá-los em vez do governo divino. Samuel, o último juiz, seguindo o rito de consagração divina, ungiu Saul com óleo como o primeiro rei de Israel. O reinado de Saul, que durou 40 anos, começou bem, mas acabou em desordem devido ao seu orgulho e desobediência aos mandamentos de Deus. Após o declínio de Saul, Davi subiu ao trono, reinando por 40 anos e transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Um movimento que marcou um período de relativa estabilidade e prosperidade para a nação. Davi consolidou sua liderança e tornou-se o rei mais renomado de Israel. Acumulou imensas riquezas, expandiu seu território através de conquistas, derrotou exércitos poderosos e manteve uma profunda conexão com Deus, ganhando o título de um homem segundo o coração de Deus. Apesar de ter cometido graves pecados contra sua família e seu povo, o sincero arrependimento de Davi lhe fez obter o perdão de Deus, e foi profetizado que o Messias viria de sua descendência. Após a morte de Davi, seu filho Salomão subiu ao trono e reinou por 40 anos. Salomão pediu sabedoria a Deus, que lhe concedeu não apenas sabedoria, mas também extraordinárias riquezas. Salomão tornou-se um líder celebrado, conhecido pela construção do templo em Jerusalém, e seu reinado foi caracterizado por paz e prosperidade. No entanto, o coração de Salomão foi desviado por suas numerosas esposas, que o influenciaram em direção à idolatria. Somente em seus últimos anos, ele voltou-se para Deus e se arrependeu. Juntos, Saul, Davi e Salomão reinaram por um total de 120 anos, formando um período de reino unificado. Cada rei eventualmente caiu em pecado. Saul foi enredado pela feitiçaria, Davi cedeu ao adultério, e Salomão foi seduzido pela idolatria. Seus reinados ilustraram as graves consequências do pedido de Israel por uma monarquia, apesar da hesitação inicial de Deus. Após o reinado de Salomão, seu filho Roboão subiu ao trono, mas sua recusa em aliviar os pesados impostos levou à divisão do reino. O reinado de Salomão, caracterizado por opulência e luxo, foi sustentado através do pesado trabalho de seus súditos,
sobrecarregados por impostos excessivos. Quando esses trabalhadores viram uma oportunidade de mudança durante a transição de poder, pediram reformas. No entanto, seus pedidos foram ignorados. Como resultado, 10 das 12 tribos rejeitaram a autoridade de Roboão e seguiram Jeroboão, formando o Reino do Norte com Samaria como capital. Este reino durou 209 anos, governado por 19 reis pertencentes a 8 dinastias diferentes, mas tragicamente nenhum deles aderiu aos padrões de justiça, seguindo em vez disso as práticas corruptas de Jeroboão. Jeroboão I, para assegurar seu domínio e impedir que seus súditos fizessem peregrinações a Jerusalém, estabeleceu locais de culto alternativos em Betel, Gilgal e Berseba, no Reino do Norte. Seu objetivo era manter a lealdade do povo, manipulando suas práticas religiosas, garantindo que não se alinhassem com os reis de Judá no sul. No Reino do Norte, o rei Jeroboão estabeleceu um precedente ao colocar bezerros de ouro nos templos e persuadir o povo a venerar esses ídolos como se fossem Deus. Essa prática idólatra foi continuada por todos os 19 reis que o sucederam, cada um se afastando da busca por Deus e se envolvendo em comportamentos malignos e perversos. Durante este período de declínio moral, Deus levantou profetas como Amós, Oséias e Miqueias, que falaram corajosamente contra os pecados da nação, desde os mais altos níveis de governo até as injustiças cotidianas presentes em lugares comuns, como cabanas, mercados e campos. Esses profetas denunciaram a corrupção política, condenaram uma religião comprometida e chamaram a atenção para a injustiça social e a opressão econômica que eram rampantes, exortando a nação a se arrepender. No entanto, seus avisos foram em grande parte ignorados. Sob o reinado do rei Acabe, sua esposa Jezabel promoveu o culto a Baal, uma divindade cananeia associada à prosperidade, levando à sua difusão em Israel. Em resposta a essa crescente idolatria, Deus enviou o profeta Elias, que desafiou e desacreditou corajosamente o culto a esse falso Deus. Após Elias, Eliseu continuou o ministério profético, realizando muitos milagres. Apesar desses esforços, o povo de Israel persistiu em sua desobediência. Como consequência, Deus permitiu que o Império Assírio punisse Israel. Os assírios, conhecidos por suas táticas militares cruéis e conquistas brutais, devastaram Israel, deixando um rastro de destruição e terror, incluindo o empilhamento das cabeças dos mortos nos portões da cidade, como demonstração de sua barbaridade. Após conquistar o Reino do Norte, o rei Salmanasar V da Assíria repovoou a região com vários grupos étnicos, misturando intencionalmente as populações para diluir qualquer senso de unidade nacional entre os israelitas. Isso levou ao surgimento dos samaritanos, uma comunidade mista que mais tarde nutriria uma profunda animosidade contra os judeus do Reino do Sul. Em contraste, o Reino do Sul de Judá, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, teve vários reis justos, incluindo Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Sob sua liderança, Judá frequentemente prosperou, vivendo períodos de prosperidade econômica e renovação moral, social e espiritual, em nítido contraste com o tumulto e o declínio do Reino do Norte. No Reino do Sul, destinado pela profecia a dar origem ao Messias da descendência de Davi, uma única dinastia real manteve o trono. Para comunicar suas mensagens aos habitantes de Judá, Deus nomeou uma série de profetas, incluindo Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias. Apesar desses avisos e guias divinos, a nação caiu em uma profunda decadência moral, ignorando constantemente a voz de Deus. Como consequência de sua persistente desobediência, Deus permitiu que o exército babilônico os derrotasse como forma de castigo divino. O povo de Judá foi então levado cativo para a Babilônia. O Reino do Sul, conhecido como Judá,
conseguiu durar 345 anos antes de cair definitivamente devido a duas invasões principais. Durante a primeira invasão significativa, as forças do rei Nabucodonosor dominaram Jerusalém. Destruíram o prestigioso templo, símbolo de sua fé e orgulho, e deportaram muitos habitantes, deixando a cidade em profunda humilhação e ruína. Esse período de cativeiro durou 70 anos, cumprindo precisamente a profecia dada por Deus a Jeremias. Durante esse difícil período de exílio, Deus continuou a fornecer orientação aos prisioneiros através de profetas como Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esse tempo em cativeiro serviu como um processo de purificação para o povo de Judá, libertando-os de suas práticas idólatras. Durante essa transformação, as sinagogas começaram a surgir como novos centros de culto e aprendizado, ajudando a preservar sua fé e cultura. Após os 70 anos estabelecidos por Deus, os prisioneiros foram autorizados a retornar à sua terra natal. A essa altura, o Império Babilônico havia caído e o Império Medo-Persa havia tomado seu lugar. Ciro, o Grande, cujo surgimento foi previsto por uma profecia divina 200 anos antes de seu nascimento, libertou os prisioneiros judeus e permitiu que eles retornassem a Canaã. Esse significativo retorno à terra natal ocorreu em 3 fases principais. A primeira fase foi liderada por Zorobabel, que se concentrou na reconstrução do templo, um símbolo central de sua fé e comunidade. A segunda fase foi liderada por Esdras, cuja missão principal era revitalizar as leis divinas entre o povo. Ele trabalhou diligentemente para restabelecer as práticas religiosas e os padrões legais que haviam se perdido durante os anos de exílio. A terceira e última fase foi liderada por Neemias. Sua liderança se concentrou na reconstrução das defesas da cidade, em particular das muralhas de Jerusalém, e na revisão das instituições políticas e espirituais da sociedade. Neemias visava restabelecer a ordem e a estabilidade, garantindo que a cidade pudesse prosperar novamente. Apesar da alegria e do alívio de retornar à sua terra natal, os colonos judeus enfrentaram inúmeros obstáculos formidáveis enquanto começavam a reconstrução do templo. Esses desafios testaram sua resistência e fé. Eles encontraram oposição dos povos circundantes, conflitos internos e a árdua tarefa de reconstruir uma cidade das ruínas. No entanto, perseveraram, guiados por seu compromisso em revitalizar tanto suas terras ancestrais quanto suas práticas religiosas. Sua jornada foi um testemunho de sua resiliência e fé inabalável diante das adversidades. Inicialmente, os samaritanos tentaram se infiltrar nos esforços de reconstrução do templo, fingindo cooperar, na esperança de sabotar o projeto por dentro. Quando sua oferta de ajuda foi recusada, mudaram de tática e começaram a ameaçar os trabalhadores judeus. Finalmente, intensificaram sua oposição, escrevendo ao rei Artaxerxes, acusando falsamente os judeus de conspirar contra o Império Medo-Persa. Essa intervenção hostil levou a uma suspensão da construção do templo por quase 2 décadas. Durante essa longa pausa, o entusiasmo do povo pelo restauro do templo diminuiu, e eles direcionaram seus esforços para a melhoria de suas próprias casas, negligenciando o estado decadente da casa de Deus. Foi durante esse período de lassidão espiritual e comunitária que Deus chamou os profetas Ageu e Zacarias para instigar a comunidade ao arrependimento e renovação. As mensagens de Ageu e Zacarias ressoaram profundamente no povo, acendendo um compromisso renovado para completar a reconstrução do templo. Esse despertar desencadeou um significativo avivamento espiritual. As dinâmicas familiares foram reformadas, o sacerdócio foi revitalizado e uma forte dedicação a Deus foi reacendida. Os esforços renovados da comunidade levaram à conclusão bem-sucedida do templo, marcando um período de profundo renascimento espiritual. Com o passar do tempo, cerca de 1 século depois,
surgiu uma nova geração. Essa geração continuou as práticas de culto e de oferta de sacrifícios no templo, mas sua reverência por Deus havia diminuído. Eles apresentavam ofertas manchadas, animais cegos, doentes e coxos, desprezando os rituais sagrados. Até os sacerdotes se afastaram de seus deveres, falhando em ensinar corretamente as leis e os mandamentos de Deus. Essa erosão da integridade espiritual teve efeitos graves nas estruturas familiares, levando a um aumento nas taxas de divórcio. Prevaleceu um senso geral de relaxamento moral, com a comunidade negligenciando os deveres do dízimo, e apesar de sua presença física no templo, o vínculo espiritual com Deus havia enfraquecido significativamente. Em resumo, as tentativas iniciais dos samaritanos de sabotar a reconstrução do templo através de falsa cooperação e ameaças levaram a uma longa pausa no projeto. Os profetas Ageu e Zacarias desempenharam um papel crucial em reacender o fervor espiritual da comunidade, levando a um período de significativo renovamento e dedicação. No entanto, o declínio da reverência e da integridade espiritual das gerações seguintes destacou os desafios contínuos em manter um compromisso profundo e duradouro com os mandamentos e ensinamentos de Deus. Durante esse período, Deus chamou Malaquias para guiar o povo rumo à justiça. A missão profética de Malaquias marcou a conclusão da narrativa do Antigo Testamento, ocorrendo cerca de 400 anos antes do nascimento de Cristo. Isso concluiu o que é conhecido como a Era Profética e deu início a um período de 400 anos, frequentemente denominado período intertestamentário ou período de silêncio profético. Nesses séculos intermediários, foram escritos vários textos religiosos não incluídos na Bíblia canônica, conhecidos coletivamente como apócrifos. Além disso, as escrituras do Antigo Testamento foram traduzidas do hebraico para o grego, resultando na criação da Septuaginta, uma versão renomada das Escrituras. Essa tradução foi significativa porque tornou as escrituras hebraicas acessíveis ao mundo de língua grega. Durante esse tempo, o Império Medo-Persa foi superado pelos gregos sob a liderança de Alexandre, o Grande. As vastas conquistas de Alexandre espalharam a cultura helenística e a língua grega por todo o mundo conhecido. Embora ele tenha morrido aos 33 anos, lamentando-se supostamente de não ter mais mundos para conquistar, a influência de Alexandre perdurou. Sua morte levou à divisão de seu império entre seus 4 generais, o que influenciou significativamente os futuros cenários geopolíticos. Notavelmente, os Ptolomeus egípcios e os Seleucidas sírios emergiram como potências significativas, cujos contínuos conflitos influenciaram pesadamente a região. Israel se viu preso entre esses poderosos impérios, às vezes controlado por um e depois pelo outro. Durante esse período turbulento, Antíoco Epifânio cometeu um grave sacrilégio ao sacrificar um porco no altar do templo em Jerusalém. Esse ato foi profundamente abominável para o povo judeu e levou a uma agitação significativa. O sacrilégio desencadeou a revolta dos Macabeus, uma luta feroz e sangrenta liderada por Judas Macabeu. Essa revolta eventualmente levou a uma vitória judaica e a rededicação do templo, que é comemorada pelo festival de Hanukkah. Assim, o período intertestamentário foi marcado por mudanças culturais e políticas significativas, preparando o palco para o mundo em que Cristo nasceria. A disseminação generalizada da cultura e da língua grega, a tradução das escrituras hebraicas para o grego e o cenário político tumultuado contribuíram para moldar o contexto da era do Novo Testamento. Em 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém, trazendo Israel sob domínio romano. Pouco depois, Herodes, o Grande, chegou ao poder. Como administrador habilidoso, Herodes fez contribuições significativas para a região. Ele embelezou e melhorou grandemente o Templo de Jerusalém, construiu a cidade portuária de Cesareia para impulsionar o comércio internacional
e facilitou a viagem de missionários pelo mundo. Além desses sucessos, Herodes construiu a fortaleza de Massada e numerosos palácios e fortalezas. Apesar de suas realizações, Herodes era atormentado pela insegurança e por uma natureza violenta. Ele estava constantemente com medo de perder o poder, o que o atormentou durante todo o seu reinado. A vida pessoal de Herodes foi tumultuada. Ele se casou 10 vezes e teve vários filhos. Um de seus casamentos foi com Mariamne, uma mulher nobre. Após o casamento, Herodes mandou executar todos os parentes nobres dela, para eliminar qualquer ameaça ao seu trono. A pedido de sua sogra, ele nomeou Aristóbulo, sobrinho de 17 anos de Mariamne, como sumo sacerdote de Jerusalém. No entanto, quando Aristóbulo começou a ganhar apoio popular, Herodes o viu como uma ameaça e o mandou executar. Essa ação fez com que sua sogra fugisse para o Egito, mas Herodes enviou assassinos para eliminá-la até lá. Seu governo tirânico eventualmente chamou a atenção de César Augusto, que o convocou a Roma. Antes de partir, com medo de uma conspiração durante sua ausência, Herodes mandou matar Mariamne. Mais tarde, ele enviou 2 de seus filhos a Roma para serem educados, esperando que eles voltassem mais preparados para sucedê-lo. No entanto, suspeitando de suas ambições, Herodes ordenou a execução deles. Em seu leito de morte, Herodes forçou sua irmã Salomé a jurar que executaria um nobre de cada família em Jerusalém se lamentassem sua morte. Esse ato final foi destinado a garantir que seu medo de insurreição morresse com ele. O reinado de Herodes, o Grande, foi marcado por notáveis realizações arquitetônicas e administrativas, mas seu legado foi ofuscado pela paranoia e pelas ações brutais para assegurar o poder. Sua personalidade complexa e as medidas implacáveis deixaram uma marca indelével na história de Israel. Herodes, o Grande, ficou profundamente perturbado quando os magos lhe anunciaram o nascimento de uma criança destinada a ser o rei de Israel. Após a morte de Herodes, ocorrida por volta de 4 a.C., seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Arquelau herdou a Judéia, Samaria e Idumeia, mas seu reinado foi desastroso. A população judaica, sofrendo devido à sua má administração, pediu aos romanos que o removessem. Em resposta ao tumulto na Judéia, Roma nomeou um procurador romano, ou governador, para administrar diretamente a região. Pôncio Pilatos foi o governador nesse período, conhecido por sua administração dura e muitas vezes brutal. Neste cenário de opressão herodiana e domínio romano, a expectativa judaica por um Messias, um Salvador divinamente ungido, intensificou-se. Havia um profundo desejo de libertação e liberdade de sua sujeição. Foi nessa atmosfera carregada que Jesus nasceu em Belém da Judéia, chegando no que as Escrituras chamam de plenitude dos tempos, alinhando-se perfeitamente com os eventos profetizados. O Verbo eterno tomou forma humana, vivendo entre a humanidade e encarnando graça e verdade. Compartilhou a experiência humana, vivendo humildemente, percorrendo seus caminhos, comendo seu alimento e compartilhando seus sofrimentos. Chorou suas lágrimas e, finalmente, levou seus pecados na cruz. Sua ressurreição trouxe a promessa da redenção e da vida eterna. A vida e os ensinamentos de Jesus ressoaram profundamente com o povo oprimido da Judéia. Sua mensagem de amor, compaixão e perdão ofereceu esperança e uma visão de um reino diferente, não baseado no poder terreno, mas no amor divino e na justiça. Sua crucificação e ressurreição tornaram-se a pedra angular da fé cristã, simbolizando a vitória definitiva sobre o pecado e a morte, e anunciando o início de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. As influências da cultura grega e romana, unidas à tradição judaica, criaram o contexto ideal para a chegada do Messias. Nesse período, a Palestina estava sob o controle dos romanos, e o reinado de Herodes, o Grande, foi marcado por muitas perseguições. Para escapar de sua crueldade, José e Maria levaram o pequeno Jesus para o Egito, onde permaneceram
até a morte de Herodes. Quando voltaram, estabeleceram-se novamente em Nazaré, sua antiga cidade. Lá, Jesus cresceu, filho de um carpinteiro. E aos 30 anos começou a ensinar e a guiar as pessoas. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Esse gesto simbolizava sua união com as pessoas que ele veio salvar. Durante o batismo, o céu se abriu e Deus confirmou seu amor por Jesus, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, dando-lhe força para sua missão. Após o batismo, o Espírito levou Jesus ao deserto, onde jejuou por 40 dias e enfrentou 3 tentações colocadas pelo diabo. Em cada tentação, Jesus resistiu, apoiando-se nos ensinamentos da Bíblia e mostrando sua força espiritual. O diabo, que uma vez havia vencido no Éden, desta vez não conseguiu vencer Jesus no deserto. Cheio do Espírito Santo, Jesus retornou a Galiléia, à sua cidade, Nazaré. Lá, em uma sinagoga, leu uma passagem do livro de Isaías, anunciando a todos que havia sido escolhido por Deus para ensinar, curar e libertar as pessoas, deixando claro quem era e qual era seu propósito. A influência da cultura e da língua grega havia se estendido pela região, melhorando a comunicação e a disseminação de novas ideias. As estradas e cidades construídas pelos romanos facilitavam os deslocamentos, ajudando a espalhar rapidamente a mensagem de Jesus. A tradição judaica e a expectativa de um Messias criaram o contexto certo para os ensinamentos e ações de Jesus. Quando Jesus começou seu ministério público, realizava milagres, falava sobre o reino de Deus e reunia seguidores. Ensinava sobre a importância do amor e do perdão e apresentava um novo tipo de reino baseado em justiça, misericórdia e amor divino. Esse pensamento desafiava as autoridades religiosas e os costumes da época, e nem todos concordavam com ele. Jesus atraía muitas pessoas, especialmente aquelas tratadas injustamente, oferecendo-lhes esperança e um senso de justiça. Mas algumas autoridades religiosas e políticas se sentiam ameaçadas por sua popularidade e não o apoiavam. Apesar dessas dificuldades, Jesus continuava seu trabalho com determinação. Desde seus primeiros passos como mestre até os discursos nas cidades e nos campos, tudo o que fazia e dizia preparava o terreno para uma grande mudança. Sua promessa de um novo começo foi anunciada quando falou em uma sinagoga em Nazaré, dizendo que havia vindo para mudar as coisas e ajudar as pessoas. Jesus escolheu 12 homens como seus ajudantes especiais, chamados apóstolos, e passou muito tempo ensinando-os. Ele viajava muito, ensinando pessoas de diferentes cidades, vilarejos e até ao ar livre. Falava em todos os lugares, em pequenas sinagogas, grandes templos, perto do mar ou nas casas das pessoas, alcançando tanto grandes multidões quanto pequenos grupos de ouvintes. Enquanto viajava, Jesus mostrava bondade e compaixão por onde passava. Curava os doentes, alimentava os famintos, ajudava os cegos a ver, fazia os paralíticos andarem novamente e permitia que os surdos ouvissem. Além disso, purificava as pessoas da lepra, libertava aqueles possuídos por demônios e até ressuscitava os mortos. Jesus era o exemplo perfeito de Deus na terra, realizando a profecia de Emanuel, que significa Deus conosco. Através dele, Deus realmente veio viver entre nós. Jesus começou sua jornada terrena com um objetivo claro: dar sua vida como sacrifício. Ele nasceu para morrer para que nós pudéssemos ter vida. Sua missão foi planejada há muito tempo. Como o apóstolo Paulo explicou posteriormente, Jesus morreu por nossos pecados como predito nas Escrituras, foi sepultado e ressuscitou dos mortos no terceiro dia, exatamente como as Escrituras haviam prometido. Seu caminho para a cruz foi intencional, e ele escolheu segui-lo para completar sua missão, apesar dos esforços do diabo para detê-lo. Na cruz, Jesus derrotou os poderes das trevas, superando todas as forças do mal
e demonstrando publicamente sua vitória. Foi na cruz que ele completou a obra de redenção, conquistando a própria morte. A morte não pôde detê-lo, e sua ressurreição marcou seu triunfo, que é a base de nossa fé. No terceiro dia após sua crucificação, Jesus ressuscitou dos mortos, cumprindo sua missão de justificar a humanidade. Antes de ascender ao céu, instruiu seus discípulos a permanecerem em Jerusalém até receberem o Espírito Santo, prometido pelo Pai, que lhes daria o poder de continuar sua missão. Em Atos dos Apóstolos 1:8, Jesus explicou o papel crucial do Espírito Santo e deu a seus seguidores uma estratégia clara. Eles deveriam ser suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Após os eventos do Pentecostes, a igreja de Jerusalém cresceu rapidamente, com muitas pessoas se unindo aos crentes. O livro de Atos, escrito por Lucas, descreve a crescente comunidade da igreja em Jerusalém até o capítulo 7. Inicialmente, o movimento estava centrado na Judéia. Para espalhar ainda mais a palavra, Deus permitiu a perseguição para dispersar os crentes, o que ajudou a disseminar a mensagem amplamente. Essa dispersão levou Filipe a Samaria, onde ele compartilhou eficazmente o Evangelho, rompendo barreiras históricas e realizando milagres que trouxeram grande alegria às pessoas. O ministério de Filipe foi tão impactante que os samaritanos, após as visitas e orações dos apóstolos Pedro e João, foram cheios do Espírito Santo. Esse evento marcou um marco significativo nos esforços de evangelização da igreja primitiva. O evangelho se estendeu além dos territórios judaicos, com a notável conversão de Saulo de Tarso. Enquanto estava a caminho de Damasco, Saulo encontrou Cristo e mais tarde tornou-se conhecido como Paulo. A igreja dos gentios em Antioquia da Síria tornou-se um importante centro para as atividades missionárias. De lá, Barnabé e Saulo, Paulo, embarcaram em sua primeira viagem missionária pelas regiões da Galácia, visitando cidades como Perge, Derbe, Icônio e Listra, para fundar igrejas e nomear anciãos. As missões subsequentes de Paulo incluíram viagens com Silas pela Macedônia e Acaia, onde fundaram igrejas em cidades importantes como Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. Enquanto estava em Antioquia da Síria, Paulo escreveu várias cartas importantes, incluindo a Epístola aos Gálatas, 2 cartas aos Coríntios e 2 aos Tessalonicenses. Essas cartas forneciam orientação e encorajamento às jovens igrejas dessas regiões, ajudando-as a crescer e a fortalecer sua fé. Durante sua terceira viagem para espalhar suas convicções, Paulo viajou pela Ásia Menor, dedicando em particular 3 anos inteiros em Éfeso, uma cidade vibrante com mais de 300.000 habitantes. Lá, ele escreveu cartas para guiar a crescente igreja de Corinto. A cidade era adornada com o magnífico Templo de Diana, considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Durante seu tempo na Ásia Menor, Paulo estabeleceu comunidades de fé em várias cidades como Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Simultaneamente, houve uma fome durante o reinado do imperador Cláudio, que levou à expulsão dos judeus de Roma, como mencionado em Atos 18:2. Para ajudar, Paulo recolheu doações das igrejas gentias para apoiar a comunidade judaica em dificuldade. Enquanto se preparava para viajar para Jerusalém, Paulo alertou os anciãos de Éfeso sobre os desafios iminentes. Apesar de estar ciente dos riscos, ele permaneceu determinado a espalhar o evangelho, escrevendo também uma carta significativa aos romanos, expressando seu desejo de visitá-los e apoiar sua caminhada espiritual. No entanto, os planos de Paulo sofreram uma reviravolta quando ele encontrou problemas ao chegar a Jerusalém. Ele acabou envolvido em questões legais por 2 anos sob o governo de Félix e Festo, em Cesareia. Temendo por sua segurança devido a conspirações contra ele, Paulo, aproveitando sua cidadania romana, pediu para ser julgado em Roma.
Assim começou sua difícil jornada para a cidade imperial, marcada por um naufrágio perigoso. Quando o navio enfrentou violentas tempestades no mar, todos a bordo foram protegidos por uma força milagrosa, exatamente como Deus havia prometido a Paulo. Após desembarcarem em segurança na ilha de Malta, Paulo foi mordido por uma cobra venenosa, mas permaneceu ileso graças à proteção de Deus. Este evento demonstrou a todos o poder e o cuidado de Deus. Paulo, então, ajudou a curar os doentes da ilha com o poder de Deus. E os malteses ficaram muito gratos. Eles ajudaram Paulo a obter tudo o que era necessário para sua viagem a Roma. Paulo passou os 2 anos seguintes em prisão domiciliar em Roma. Mesmo confinado, sua casa tornou-se um lugar onde ele podia compartilhar os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, com outros, incluindo os guardas. Ele também encorajou outros cristãos a trabalharem arduamente e escreveu cartas às igrejas de Éfeso, Filipos, Colossos e a um homem chamado Filemon. Após ser liberado, Paulo continuou a ensinar e a escrever, incluindo as cartas a Timóteo e Tito. Em 64 d.C., a situação mudou drasticamente. O governo começou a perseguir oficialmente os cristãos, transformando uma situação difícil em algo perigoso. Paulo foi novamente preso e colocado em uma prisão escura e úmida. Em 17 de julho daquele ano, um grande incêndio eclodiu em Roma, destruindo grande parte da cidade. O imperador Nero culpou os cristãos pelo incêndio, dando início a um terrível período de perseguição. Muitos cristãos foram mortos, alguns crucificados, e outros foram queimados para iluminar as ruas à noite. Durante esse período sombrio, Paulo escreveu sua última carta, a segunda a Timóteo. Nela, ele se preparava para sua própria morte, mas permanecia esperançoso, confiando na promessa de Deus de vida eterna e justiça. Por volta de 67 d.C., o apóstolo Paulo foi executado, mas sua morte marcou o início de um impacto duradouro através do Novo Testamento. Esta coleção de escritos, desenvolvida ao longo de 50 anos, captura a essência dos ensinamentos de Jesus e o desenvolvimento da primeira igreja cristã. Inclui 4 livros detalhados chamados Evangelhos, cada um oferecendo uma perspectiva única sobre a vida e a obra de Jesus. O Evangelho de Mateus foi escrito principalmente para leitores judeus. Ele liga a vida e os ensinamentos de Jesus às profecias do Antigo Testamento, apresentando-o como o Messias prometido aos judeus. Inclui muitas referências ao Antigo Testamento, destacando o papel de Jesus como Rei dos judeus. O Evangelho de Marcos, por outro lado, era dirigido a um público romano. Ele se concentra em Jesus como o poderoso servo de Deus, com ênfase em seus atos milagrosos, mostrando seu poder divino em ação. Lucas, que era médico e historiador gentil, escreveu seu Evangelho para fornecer um relato detalhado de Jesus como o exemplo perfeito de humanidade. Ele se concentra na compaixão de Jesus, sua ênfase na oração e no empoderamento dos indivíduos através do Espírito Santo. O Evangelho de João foi escrito para combater as primeiras heresias, como o gnosticismo. Ele enfatiza a natureza tanto divina quanto humana de Jesus, utilizando milagres selecionados e declarações em que Jesus afirma "Eu sou", para confirmar sua identidade e missão divina. O livro de Atos continua a história, detalhando como a igreja primitiva cresceu de suas origens em Jerusalém para se espalhar por todo o Império Romano. Este livro mostra a expansão da igreja em cidades como Antioquia e Éfeso, alcançando regiões como Galácia e Macedônia. A narrativa de Atos, que não se conclui de maneira tradicional, reflete a história contínua da igreja, caracterizada pela fé, perseverança e orientação de Deus. Como aqueles que continuam a tradição pentecostal, temos o privilégio de custodiar um tesouro de escrituras sagradas. Esses textos iluminam o espírito dinâmico e o crescimento da igreja primitiva. Entre esses escritos sagrados, destacam-se as cartas do apóstolo Paulo.
Ele escreveu para as comunidades de Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, oferecendo profundos insights teológicos e orientações. Enriquecemos-nos também com as cartas pessoais de Paulo a indivíduos como Timóteo, Tito e Filemão. Essas cartas oferecem uma visão mais íntima dos pensamentos de Paulo e sua dedicação em espalhar a mensagem de Jesus. Além disso, há a carta aos Hebreus. Embora não saibamos exatamente quem a escreveu, seu apelo para permanecer fiel apesar das perseguições é claro e poderoso. Os ensinamentos de Tiago, Pedro, João e Judas também são partes fundamentais de nossas escrituras. Essas cartas são essenciais para as crenças e ensinamentos morais cristãos. Finalmente, o livro do Apocalipse, escrito por João durante seu tempo sozinho na ilha de Patmos, por volta de 96 d.C., oferece uma visão profética da vitória final de Cristo e do futuro da Igreja. Que esta preciosa coleção nos inspire e nos guie. Que o poder transformador do Evangelho ilumine seu caminho, aproximando-o do amor salvador de Jesus. Se você ainda não experimentou a sua graça, não é tarde demais para se voltar para Ele. Nos momentos tranquilos de oração, Deus ouve e conforta aqueles que o buscam com um coração sincero. Oramos para que as bênçãos de Deus enriqueçam sua vida, guiando-o em um caminho de retidão e paz. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal.